As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Esse processo cria sofrimento e infelicidade. A principal causa da infelicidade nunca é a situação, mas seus pensamentos sobre isso. Identificar-se com a mente faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe, porque quase todos nós sofremos disso, e então consideramos como uma coisa normal. A verdade é que você tem uma voz em sua cabeça, mas não percebe, porque acredita que você é essa voz. Você realmente acredita nisso? Nos identificamos com essa voz de tal maneira que temos a certeza inabalável de que nós e ela somos a mesma coisa. Agora preste atenção. Nesse exato momento, essa voz em sua cabeça está dizendo algo. Provavelmente está afirmando: eu não tenho uma voz na minha cabeça. Eu não escuto vozes. Não sou louco, diz a voz em sua cabeça. Contudo, essa voz não é você. Você não é a sua mente. A voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Esse ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, nos afastando de nossa real natureza. E isso faz com que a mente crie um falso eu, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. O filósofo Descartes, por sua vez, acreditava ter encontrado a verdade primordial quando proferiu a tão conhecida máxima: penso, logo existo. Contudo, cometeu um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas, um mundo desequilibrado, que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de total plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, com nossa verdadeira essência, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna altamente destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. Ela é que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Você acredita que é o seu pensamento. Eis aí o delírio. Um instrumento se apossou de você. Você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que desliga? Se a resposta for não, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela
que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e as pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer quando digo observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz de dentro da sua cabeça, esteja lá, presente, como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez de apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam muito mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível.
Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. Eckhart Tolle.